Olá, meus amigos. Obrigada, viu, de novo, pelo carinho de tantos de vocês que fizeram comentários aqui no último vídeo, quando eu comentei contigo sobre o dilema da monetização do canal. Ai, obrigada, viu? Então tá. Eu não sei se este é um brasileirinho ou uma brasileirinha. Não ficou claro aqui pra mim. Mas eu vou dizer, bom, enfim, eu não sei. Então, ele ou ela conta a experiência de uma outra pessoa que vale a pena você prestar atenção, principalmente se você frequenta a igreja e é uma moça solteira, tá? Ele ou ela fala o seguinte: hoje foi domingo, fomos visitar uma moça que era muito firme na igreja e não está indo mais. Ela estava namorando um americano. Eles se conheceram aqui no Rio Grande do Sul enquanto ele estava servindo missão. O sonho dela era ir para fora, pois as irmãs, quando iam visitá-la, vendiam aquele peixe de casar com o missionário americano para segurá-la na igreja. Ela mora em um lugar bem humilde e viu na igreja uma oportunidade para mudar de vida. Mas o estado em que encontramos ela hoje foi totalmente diferente. Está com depressão. O caso parece tão comum agora dentro da igreja, mas o que realmente me surpreendeu foi o estado da moça. Sem vida, sem esperança no olhar, com crise de ansiedade. O rapaz ex-missionário, visto como um exemplo e de boa família, a enganou por 3 anos, dizendo que iam se casar. Veio para o Brasil e não casou com ela. Voltou para os Estados Unidos e a traiu. A história pode ser comum, mas agora quem sofre é a moça que perdeu a juventude dela sendo enganada por membros maldosos, as mesmas que lhe vendiam ilusões de casamentos, se matavam rindo da cara dela e debochando, dizendo que ela só queria se casar por interesse com o americano. Bem contraditório, não? Essa é uma cultura muito forte aqui na igreja no Brasil, iludir as meninas para ficar trabalhando para a igreja cada vez mais rica. Obrigada a você que mandou aqui essa experiência pra gente, porque me dá a chance aqui de conversar com você que assiste, acompanha aqui o canal e dizer o que eu penso sobre isso. Eu vou te dar só o meu ponto de vista, né? A minha realidade, por exemplo, não foi essa, enquanto eu frequentei a igreja. Ou seja, eu não vi essa coisa de pessoas, de membros tentarem vender o peixe, como ela fala aqui, né? Vender o peixe de se casar com vendiam aquele peixe de casar com um missionário americano para segurá-la na igreja. Eu particularmente, assim, não foi a minha experiência, tá? Eu frequentei a igreja no Rio Grande do Sul, mas eu era bem criança, bem pequenininha. Frequentei alguns anos em São Paulo, em Florianópolis. Não foi o que eu presenciei, mas não significa que não acontecia. Eu particularmente não vi muito isso, tá? Eu acho que é super natural, super normal dois jovens se conhecerem, se apaixonarem ou sentirem atração pelo outro, independente dele ser um missionário ou ela ser uma missionária. Isso vai acontecer sim, porque é normal, a igreja não tem nada a ver com isso e a igreja não vai conseguir impedir que isso aconteça. Agora, é preciso separar as coisas no sentido de que a igreja, ela na verdade treina os jovens para não se envolverem emocionalmente com ninguém durante a missão. Independente de ser americano, brasileiro, independente da nacionalidade, uma das regras de qualquer missão no mundo é de que você, como missionário ou missionária, não deve se apaixonar, se envolver com ninguém durante a tua missão, tá? Então, a gente precisa fazer justiça aqui, deixar claro que a igreja, enquanto instituição, não tem nada a ver com isso, tá? Ela vai mandar missionários americanos para várias partes do mundo por uma questão demográfica. Eles têm muito mais missionários
muito mais jovens americanos para servirem do que de outras nacionalidades, por uma razão muito simples. A igreja foi fundada aqui nos Estados Unidos. É claro que a igreja se estabeleceu aqui, cresceu aqui, se fortaleceu aqui, antes de ser estabelecida e fortalecida em outras partes do mundo. Inclusive, na minha juventude, né, falavam que Utah era uma fábrica de missionários. E realmente é uma fábrica de missionários, porque muitos desses jovens, muitos deles vão para a missão porque é tradição familiar, tá? O tetravô serviu, o trisavô serviu, o bisavô, o avô, o pai, os irmãos, todos vão para a missão. Então é uma tradição, é uma coisa que já está pré-determinada na vida deles. Então eles vão não porque, claro que vai haver exceções, mas não necessariamente porque eles têm o desejo de servir, ou porque eles têm um testemunho, isso ou aquilo. Talvez até tenham, mas a tradição ela vai falar muito alto, tá? Aí essa querida, né, eu sinto pena, assim, meu coração parte por ela, porque não é difícil de imaginar a situação dela. Essa pessoa que mandou a história fala aqui, né, ela mora em um lugar bem humilde e viu na igreja uma oportunidade para mudar de vida. Eu também considero isso algo natural. De repente você tem uma situação familiar, e eu sei também porque na minha vida não foi muito diferente, no sentido de que a gente também morava em um lugar bem humilde. Quando nós conhecemos a igreja, lá em Santa Maria, nós éramos muito pobres, a minha mãe divorciada, tentando sustentar a gente sozinha da melhor forma possível, mas era bem difícil. E de repente a gente vê aqueles jovens, né, com aquelas gravatinha, camisa branca, cabelo cortadinho, fofinho, querido, simpático, fazendo a gente se sentir tão especial. Eu lembro que as minhas irmãs, que já eram adolescentes na época, elas sempre estavam apaixonadas por algum deles. Elas sempre estavam interessadas, assim, apaixonadinhas, né, por algum deles. E muitos deles também se interessavam por elas, lógico, é normal. Eu era criança, eu tinha 9 a 11 anos quando a gente morava em Santa Maria, né? Antes de ir para São Paulo. Mas isso sempre aconteceu. E aí o que acontece? Desperta em você uma curiosidade, uma fascinação por um mundo que talvez seja muito melhor que o mundo no qual você vive. Pelo menos essa é a ilusão que a gente tem, né? Puxa, se eu for morar nos Estados Unidos, se eu casar com um americano e for morar nos Estados Unidos, existe um glamour, porque os Estados Unidos, enquanto cultura, tem uma influência muito grande no Brasil. Eu não vou dizer que no mundo inteiro, mas no Brasil tem, né? A gente adora o estilo de música deles, é lógico que a gente adora os filmes, né? É ou não é? Então, é normal que o teu cérebro te pregue essa peça de que você talvez vá viver um conto de fadas em outro país. Toma muito cuidado com isso, viu? Porque isso também não é uma realidade, tá? Eu conheci uma missionária quando eu servi, querida, simpática, ela era um doce de pessoa. E ela, depois da missão, ela, né, foi para casa e tudo, e acabou conhecendo um americano que não era... Até onde eu sei, ela não havia conhecido na nossa missão, não. Ela conheceu depois e ela casou com esse ex-missionário americano e ela veio para cá. E eu fiquei sabendo, por pessoas muito próximas dela, fiquei sabendo que a experiência dela foi um pesadelo. Inclusive, ele batia nela, ele abusava dela fisicamente, tá? E ela era uma moça, uma mulher alta, forte. Então, quando ela contava para o bispo aqui da ala que ela estava sofrendo abuso físico em casa, ninguém acreditou nela. Sabe por quê? Porque ela era o quê? Uma imigrante, ela era uma brasileira, ninguém conhecia ela aqui. E ele, o marido dela, era conhecido na igreja, tinha nome. Como eu disse, não era a primeira geração, já era uma família tradicional na igreja aqui por gerações. Ninguém acreditou nela. Então ela sofreu duplamente, porque agora ela está sozinha no país estrangeiro, ela não tem amigos, ela não tem ninguém que a conheça,
e ela está sofrendo abusos físicos dentro de casa e ninguém acredita nela, então ela não tem apoio nenhum. Ela acabou conseguindo se divorciar, mas foi um verdadeiro pesadelo que ela viveu, tá? Então você, querida ou querido que está me assistindo e conheceu ou conhece um missionário americano ou missionária americana e você tem essa ilusão de que, puxa vida, se você casar com ele ou com ela e vier pra cá, depois que eles terminarem a missão, né? Você vai viver um conto de fadas. Não é assim que acontece. Isso é ilusão, tá? Final feliz é só em Hollywood, só naqueles filmes, né? Produzidos por eles. Então toma cuidado com isso, tá? E procura se lembrar, você tá falando de jovens, né? No caso dos missionários, você está falando de jovens e seres humanos. Então, que nem ela fala, essa pessoa falou aqui que esse ex-missionário, ele a enganou por 3 anos dizendo que ia se casar. Isso não tem nada a ver com a igreja também, tá? Qualquer ser humano pode fazer isso. Não é porque você é de uma igreja que você não vai, que você não está sujeito às mesmas dúvidas e incertezas de qualquer outro ser humano, né? E aí essa pessoa diz aqui que ele foi ao Brasil, provavelmente visitou e ela se apaixonou mais ainda, né? Porque ele deve ter ficado com ela, mas essa pessoa fala aqui que ele não se casou com ela, voltou para os Estados Unidos e a traiu. Bom, de novo, isso é uma coisa dele, tá? É como eu sempre converso contigo aqui. A aparência do bem, ela não te garante nada. O ser humano, ele não tem rótulo que garante a qualidade do produto, tá? Como qualquer outro produto que você compra aí numa prateleira de supermercado. O ser humano é o que é imprevisível. Independente de religião, independente da maneira como foi criado, independente de qualquer coisa. Não existem garantias. Não é porque ele ou ela tem a aparência do bem e vai lá no púlpito e presta testemunho e isso e aquilo. Não quer dizer que porque fazem isso não vão te trair, não vão te enganar, não vão te enrolar. Tá? É claro que eu fico com pena dessa querida aqui da história, gauchinha, né? Como eu, porque fala que isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Mas é muito triste o que essa pessoa fala aqui na história, que agora quem sofre é a moça que perdeu a juventude dela sendo enganada por membros maldosos, as mesmas pessoas que lhe vendiam ilusões de casamentos, se matavam rindo da cara dela e debochando, dizendo que ela só queria se casar por interesse com o americano. Mais um exemplo aqui de que você não confia na aparência do bem. Seja lá quem for que vendeu essa ideia para ela, com boas ou más intenções, não tem como a gente saber, essas pessoas são seres humanos. Você não vai esperar delas algo que você não esperaria de alguém no teu trabalho, no teu bairro. E cá para nós, eu não sei muito bem porquê, mas eu vi muito isso dentro da igreja. Existe uma satisfação mórbida em ver a outra pessoa sofrer. Quando se trata, por exemplo, de um caso como esse, que a pessoa quebrou a cara, né? E não casou com o americano e foi para os Estados Unidos. Existe uma satisfação mórbida, tipo, ainda bem que não deu certo. Se a pessoa se afasta, quando alguém se afasta da igreja e acontece alguma coisa na vida daquela pessoa, ela perde o emprego, sofre um acidente ou se divorcia, dá uma satisfação mórbida no sentido de que, tá vendo, isso aconteceu porque saiu da igreja. Não é uma tristeza genuína, não é uma empatia, uma coisa, puxa vida, que realmente você sofre, chora junto, né? Como fala lá no livro de Mórmon. Não, existe uma satisfação mórbida. Porque, de novo, estamos falando aqui de seres humanos, tá? Então toma cuidado, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ai, que profundo, né? A igreja não tem nada a ver com uma situação como essa. A igreja enquanto instituição, muito pelo contrário, eles dizem que, né, cada macaco no seu galho, não casa com alguém que você conheceu na missão. Agora, é claro, eu não concordo com isso, né, porque
você tem todo o direito de amar e se apaixonar por quem você quiser e casar com quem você quiser, com alguém de qualquer parte do mundo, mas você precisa entender, o meu ponto aqui é que a igreja ela não endossa isso, tá? Justamente porque o missionário, enquanto missionário, ele está representando a igreja, inclusive com a logomarca. Então, as coisas que ele faz, como numa situação dessa, acaba ficando feio para a igreja. Então, esse é o principal motivo deles dizerem que é melhor você não se envolver com ninguém. E também porque se você se envolver com alguém durante a missão, você não vai conseguir focar 100% do teu tempo, as 60 horas por dia, por semana, ou por dia, ó, as 60 horas por semana que você é exigido que trabalhe para a igreja. Se você estiver apaixonado, é claro que vai ser mais difícil você cumprir as metas. Então, esse também é um outro motivo pelo qual eles te dizem que você não deve se envolver, abrir teu coração na missão, viu? Cuidado, viu? Você querida, querido que tá me escutando, cuidado, não compre ilusão, tá? Não existe conto de fadas, isso não é uma realidade, isso é só nos filmes, viu? Para você que não conhece a minha história, de repente você olha e fala, mas ela tá falando tudo isso, mas ela é casada com um americano e mora nos Estados Unidos. A minha história não tem nada a ver com isso, com essa situação, tá? Eu vim para cá divorciada, com meus 2 filhos, fiquei solteira ainda por quase 2 anos, morando aqui, conheci vários ex-missionários, divorciados ou viúvos, até encontrar o meu marido. E olha, eu vou te falar, eu conheci cada criatura que nem pagando, nem não tinha condição. Então eu tive muita sorte de encontrar o meu marido, mas foi algo muito adulto, muito pé no chão, viu? Eu não comprei ilusão. E desde que eu casei com ele, bom, desde sempre, né? Eu trabalho, eu sou financeiramente independente, viu? Então é isso, toma cuidado para não colocar a tua felicidade nas mãos de outra pessoa, porque só existe uma pessoinha responsável pela tua felicidade. Essa pessoa é você. Não dá esse poder a nenhuma organização, instituição religiosa ou a nenhum outro parceiro ou parceira. A responsabilidade é tua. Não abre mão disso. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.